Olá, olá pessoal! O vídeo de hoje é sobre a história da revista Realidade. Essa revista aqui, que foi um marco na história do jornalismo brasileiro. Lembrando que se tu gostar do vídeo, deixa teu like e te inscreve aí no canal, não custa nada, é totalmente grátis e ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui. Para começar o vídeo, é preciso de um breve contexto, para a gente entender de que momento da história do Brasil nós estamos falando quando falamos de realidade. Então a revista foi lançada no ano de 1966, ou seja, 2 anos depois do golpe que derrubou o governo João Goulart e instaurou a ditadura civil-militar aqui no Brasil. Nesse período, então, o líder do governo ditatorial ainda era Humberto de Alencar Castelo Branco. A primeira edição da Realidade teve essa capa aqui, vai aparecer em algum lugar aqui, a capa com o Pelé, uma capa muito famosa. Na época do lançamento, o Victor Tivita, que era o presidente, fundador, dono da Abril, definiu a Realidade como a revista dos homens e das mulheres inteligentes que desejam saber um pouco mais a respeito de tudo. A reportagem da capa dessa primeira edição diz: "Foi assim que ganhamos o Tri", porque Realidade desde o começo tinha esse caráter inovador e buscou inovar também na forma de fazer reportagem, criando, por exemplo, isso aí que eles chamaram de reportagem sonho. Na reportagem sonho, eles brincam de prever o futuro. A Copa do Mundo de 66 ainda não tinha acontecido, mas a Realidade já supôs que o Brasil venceria a Inglaterra em uma final no lendário estádio de Wembley lotado pelo placar de 3-2. E como a gente sabe, o Brasil não levou essa Copa, nem sequer passou da primeira fase, e quem acabou vencendo foram os donos da casa, foram os ingleses. Mas o que interessa é que Realidade foi uma revista que a partir daí começou a marcar seu nome na história do jornalismo brasileiro. Em pouco tempo, Realidade seria a maior revista do país em circulação. Isso se deve a algumas características que consagraram a revista. A primeira dessas características é a valorização da grande reportagem, de reportagens de fôlego, que vão contra aquele engessamento nas fórmulas padrões de fazer jornalismo. Os textos da revista Realidade tinham bastante liberdade, e isso também se deve ao fato de usarem o estilo jornalismo literário, que é utilizar alguns recursos da literatura na construção das reportagens. Outra característica da revista é que as pautas eram bastante ousadas e muitas delas consideradas transgressoras para os padrões morais da época. Tudo isso, claro, antes do AI-5 em 1968. A formação da revista Realidade está diretamente ligada ao jornalista Paulo Patarra. O Paulo Patarra foi o primeiro redator-chefe da Realidade. E também ele foi o idealizador do projeto e o responsável por montar e dirigir a equipe até a edição 32, de novembro de 1968. Então nós vamos falar um pouco sobre o surgimento da revista Realidade. No ano de 1965, a editora Abril queria lançar um projeto de interesse geral. Assim surgiu a chamada Revista de Domingo. Seria uma revista semanal, que circularia aos domingos, obviamente, e iria acompanhada dos principais jornais do país. Mas esse projeto não durou muito, logo ele foi cancelado, porque os donos de jornais acabaram dando para trás. Isso por causa do risco de os principais anunciantes desses jornais escolherem ficar com as páginas coloridas da revista Abril nas edições de domingo e acabarem largando eles. Esse projeto da revista de domingo já era encabeçado por Paulo Patarra, mas quando veio o cancelamento, ele mesmo sugeriu para a editora Abril que seguisse com o projeto, mas desse alguma alterada. Por exemplo, no formato, fazer uma revista mensal e de reportagens, mas que continuasse com esse foco no interesse geral, que era o que a Abril queria. A cúpula da editora Abril viu essa ideia com bastante desconfiança, até porque não era normal uma revista mensal focada em reportagens de interesse geral. As publicações mais abrangentes, como a revista Manchete, a revista Cruzeiro, que existiam na época, tinham a periodicidade semanal. As revistas de periodicidade mensal geralmente eram segmentadas. Isso quer dizer que elas eram para públicos bem específicos. Um exemplo é a revista Quatro Rodas, que foi berço de boa parte da redação da revista Realidade. Mas essa ideia de uma revista mensal de reportagens e de interesse geral foi ganhando força dentro da editora, até porque os custos seriam menores e, caso desse errado, os prejuízos também seriam menores. Ao desenvolver o projeto, uma das maiores preocupações da equipe era com a atualidade, porque uma revista mensal de reportagens poderia envelhecer, né? Talvez outros veículos já tivessem
dado uma cobertura exaustiva aos assuntos que Realidade abordaria. A solução encontrada para a equipe foi focar no contexto, na profundidade e na criatividade. E logo o projeto ganhou corpo e se tornou a revista Realidade. A maioria da equipe inicial vinha de diferentes segmentos da esquerda, o que poderia ser um entrave para circular durante a ditadura. Mas até onde foi possível, Realidade conseguiu contornar essa situação. Antes de ser lançada a primeira edição, aquela do Pelé na capa, circulou o número 0 de Realidade, entre possíveis leitores e também prováveis anunciantes. E uma das figuras que desejou votos de pleno êxito à revista Realidade foi o Costa e Silva, que na época era ministro da Guerra. Então, por mais transgressora que fosse, a Realidade nunca afrontou a ditadura e nem foi uma revista explicitamente contrária ao regime. A primeira edição já foi um sucesso, vendeu cerca de 250 mil exemplares, esgotando em 3 dias. E o número de vendas foi crescendo gradativamente, até chegar ao seu recorde no ano de 1967, na edição número 11, que vendeu mais de 500 mil de cópias de revista Realidade nas bancas. Durante as primeiras edições, o Roberto Tivita, filho do dono e fundador da Abril, era o diretor de redação. E toda a linha editorial da revista era fruto de um contexto de agitação cultural da época. Então a Realidade estava em sintonia com os anseios daquela sociedade da época, debatendo principalmente as mudanças nos costumes pelas quais a geração dos anos 60 passava. E a equipe era bem coesa na defesa dessas ousadias editoriais nas negociações com a Abril. E era respaldada, essa liberdade acontecia principalmente por causa do sucesso nas vendas. E essa liberdade, essa autonomia editorial só aconteceu nos primeiros anos, é importante ressaltar, apesar de já ser uma época de repressão. E a editora Abril fazia pressões constantes para ter mais liberdade em relação ao que era publicado na revista Realidade. Uma das formas da Abril pressionar nessa queda de braço diária com o Paulo Patarra, que ia se esgotando cada vez mais, então uma das formas de pressão era inserir novos repórteres na revista, novas pessoas dentro da redação que eram um pouco menos alinhadas ideologicamente com aquela equipe inicial, fundadora da revista Realidade. Principalmente nos 2 primeiros anos, a revista Realidade narrou diversas transformações nos costumes da época, nos padrões morais e também ajudou a moldar alguns ideais de liberdade. Além disso, em suas páginas, ela explorava um Brasil plural e problemático. Por exemplo, logo no início, a publicação já abordou temas como a liberdade sexual, o uso da pílula, debate sobre o desquite, o divórcio, a educação sexual, casamento de padres e por aí vai. A revista avançava sobre diversos tabus e incorporava esse discurso transgressor da época. Mas é óbvio que a Realidade não podia ser 100% transgressora. Em alguns momentos ela precisava ser conservadora, ainda mais pela época em que ela existiu. Mesmo assim, esse aspecto conservador não era um padrão dominante na revista Realidade, pelo menos nos primeiros anos. Uma das estratégias usadas pela revista era a produção de perfis de personalidades ligadas à política, ligadas ao poder, entre elas dos líderes do governo ditatorial. Esses textos sobre os militares faziam parte de uma certa dinâmica silenciosa de negociação entre a revista e a ditadura. Outra estratégia era a inclusão desses textos de forma consciente no espelho da revista, ou seja, na disposição das matérias de maneira que ficassem entre 2 bombas. A estratégia do morde e assopra, né? Assim os militares iam digerindo as críticas sutis ao lerem os seus perfis elogiosos entre pautas polêmicas. E claro, também havia um interesse público em conhecer esses militares que estavam no poder, em saber quem eram essas pessoas. Portanto, essas matérias também atendiam aos critérios de noticiabilidade da época. Esses perfis eram sempre escritos pelo Luiz Fernando Mercadante, um repórter da Realidade que é um dos grandes mestres na arte de fazer perfis na história do jornalismo brasileiro. O Mercadante era quem tinha o melhor trânsito com a direita. Ele começou a sua carreira na tribuna de imprensa com o Carlos Lacerda e, ao longo dos anos, perfilou diversas figuras políticas de diferentes espectros ideológicos. Luiz Fernando Mercadante era um personagem muito importante para a revista Realidade, porque a redação era taxada de ninho de comunistas. Então, ter um cara que era aceito tanto pela equipe quanto pela cúpula da editora Abril era indispensável para que a revista continuasse existindo. Realidade, junto ao Jornal da Tarde, representou o ápice da produção contínua de jornalismo literário na história do Brasil. Foi uma grande revolução contra os padrões de texto. Cada reportagem da revista Realidade apresentava um caráter autoral. Tinha também uma imersão completa do repórter na hora de apurar as notícias.
E além disso, eles utilizavam recursos como a construção do texto em cenas, o uso de várias descrições ao longo da reportagem, também o registro dos diálogos completos dos personagens ao longo do texto. Então cada reportagem poderia ser vista como um conto, com a valorização da experiência estética. E a equipe contava com nomes de peso, como o Carlos Azevedo, o José Hamilton Ribeiro, que inclusive foi cobrir a Guerra do Vietnã, onde ele pisou numa mina e perdeu parte de uma perna. Também tinha o Roberto Freire, o João Antônio, o escritor, Narciso Calili, Milton Severiano, o Hamilton Almeida Filho, José Carlos Marão, o próprio Mercadante, entre outros grandes nomes. Costuma-se dividir a história da revista Realidade em 3 fases, e basicamente tudo que eu falei até aqui se insere na chamada primeira fase da revista, que vai de 1966 até 1968, que é esse período com maior liberdade, maior autonomia, que tinha essas pautas mais questionadoras e que também tinha um aumento crescente no número de vendas. De acordo com relatos de ex-jornalistas da Realidade, nessa primeira fase não existia uma censura explícita, mas sim uma cautela de todo mundo, que era a autocensura. E essa autocensura acontecia em 2 níveis. Um deles era mercadológico, com a própria editora, porque tinha toda a questão comercial e de agradar a cúpula da Abril. E o outro era com o governo, com a ditadura, porque ela se mostrava cada vez mais repressiva, então tinha que se manter essa cautela. A autocensura era uma prática muito comum na imprensa da época, era uma forma de antecipar o controle do governo e também de evitar o enfrentamento. Apesar disso, aconteceram 2 casos específicos de censura na Realidade durante essa primeira fase, mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre eles. Para entender bem, antes é necessário saber que existiam 2 tipos de censura no Brasil durante a ditadura civil-militar, como explica o historiador Carlos Fico. O primeiro tipo de censura é a censura de diversões públicas. Essa censura existia pelo menos desde 1940 aqui no Brasil, ou seja, mais de 2 décadas antes da ditadura civil-militar. Essa censura tentava coibir atentados à moral e aos bons costumes, no teatro, na música e no cinema, por exemplo. E essa censura, ela não era uma censura secreta, ela era bastante conhecida pelo público. Por exemplo, existiam até certificados de liberação nas bilheterias do cinema ou até antes dos programas de TV após a década de 50. Essa era uma prática bem comum no Brasil. E o que ela proibia, por exemplo, era a nudez, os palavrões e também algumas questões morais. Os 2 casos de censura que a revista Realidade sofreu foram desse tipo de censura, e ambos partiram do Juizado de Menores da Guanabara. O primeiro desses casos aconteceu na 5ª edição. Nessa edição, a Realidade publicou uma grande pesquisa intitulada A Juventude Diante do Sexo. Essa seria a primeira parte da pesquisa. Na edição seguinte, a pesquisa continuaria, com uma parte 2, mas o Juizado de Menores da Guanabara proibiu a continuação dessa pesquisa sob ameaça de apreender as edições. O motivo que o juizado deu é de que a pesquisa era obscena e chocante. E a revista evitou o confronto e suspendeu a continuação da pesquisa na edição seguinte. O outro caso de censura foi na edição número 10, de janeiro de 1967. Essa edição era uma edição temática e abordava o tema A Mulher Brasileira Hoje. E mais uma vez, o Juizado de Menores achou a edição obscena e dessa vez também dizia que atentava contra a dignidade das mulheres. Só que dessa vez a revista não deixou passar batido não. A Realidade questionou a liberdade de imprensa no Brasil e também questionou o fato de a decisão isolada de um juiz proibir a edição toda de circular no território nacional. Isso se deu também porque o prejuízo financeiro dessa vez foi real. Dos 475 mil exemplares, que era a tiragem, apenas cerca de 200 mil chegaram aos leitores. Mais de 200 mil foram apreendidos na gráfica e outros nas bancas. O editorial da edição seguinte foi em tom de defesa e ironia. Olha só um trecho. Assim, embora pretendamos continuar debatendo os grandes problemas nacionais, deveremos supor que, de repente, não mais vão aparecer moças menores e grávidas diante dos juízes de menores, que a esmagadora maioria das jovens chega virgem ao casamento, que mulheres casadas jamais apelam para a interrupção intencional da gravidez, que há unanimidade da opinião pública a favor do desquite como melhor solução para um casal que vive sem amor e que, enfim, todos estes problemas só voltariam a existir
se e quando fossem novamente levantados por realidade. Essa censura moral era tão consolidada no Brasil que até foi tema de reportagem da revista. O texto Isto é Proibido, de José Carlos Marão e Afonso de Souza, abordou a rotina de 17 censores. Isso mesmo, 17 servidores públicos que podiam decidir o que cada brasileiro pode ou não pode ver. A matéria aborda principalmente o cinema e tem um tom bastante crítico, irônico e até mesmo debochado. Segundo os autores, os censores têm um nível de cultura de médio para baixo e tem algumas aspas desses censores que são inacreditáveis, como por exemplo, o beijo até passa, mas se tiver alguma mordidinha, nós vamos estudar o caso. Segundo a reportagem, os critérios dos censores eram o bom senso pessoal e a intuição. E a reportagem vai mostrando alguns casos de censura no cinema naquele ano. Um exemplo é um filme do Bergman, que foi censurado por ser vazio e não passar mensagem nenhuma. Outro caso de censura mostrado foi um filme do Glauber Rocha, que foi censurado por passar uma mensagem marxista de subversão da ordem. Entre as outras coisas que não passavam pelos censores estavam a nudez e também histórias em que o bandido ganha no final. Parece até um episódio do Choque de Cultura. E a reportagem adota um tom bastante crítico em relação a essa prática. O outro tipo de censura elencado pelo historiador Carlos Fico é a censura política. Essa censura, ao contrário da outra, que tinha um caráter mais pedagógico, ela visava tirar do debate público tudo aquilo que pudesse ser inconveniente para o governo. Na imprensa existia a censura prévia. Isso quer dizer que tinha que enviar os materiais antes para os censores analisarem e aí sim conseguir a liberação. Outras formas de atuação dessa censura era através de bilhetinhos, de telefonemas ou até mesmo colocar um censor trabalhando dentro da redação, como aconteceu, por exemplo, no Pasquim. Entre os temas censurados estavam a repressão, a ação da luta armada no combate à ditadura, também eram censurados os fracassos do governo e inclusive matérias sobre epidemias. Na primeira fase, enquanto ainda era possível, a revista Realidade até chegou a denunciar o sufocamento da liberdade de imprensa no Brasil. Isso aconteceu no número 6, quando o Mercadante publicou a reportagem A Liberdade no Brasil. O texto revela uma atmosfera de tensão vivida no país, com algumas declarações bastante fortes. Como a reportagem mostra, a cultura do medo não pairava só nas redações de jornal, mas também nas universidades, nos sindicatos, nos teatros, na TV e por aí vai. Mesmo assim, como eu falei, nessa primeira fase, a revista Realidade gozou de certa liberdade editorial. O problema foi que em 1968, no final do ano, o governo decretou o Ato Institucional número 5, intensificando a repressão e fechando ainda mais o regime. A edição de dezembro de 1968 foi a última contribuição do Paulo Patarra para a revista Realidade, e já não era mais nem como redator-chefe. Nessa edição ele foi repórter e escreveu o texto de capa, Este Rosto Não Existe Mais, que conta o seu encontro com o Luiz Carlos Prestes. O Paulo Patarra foi substituído pela editora Abril, e quem assumiu o cargo de redator-chefe foi o jornalista Milton Coelho, algo que foi amplamente desaprovado pela equipe. A saída de Patarra gerou revolta e um pedido de demissão em massa. A partir daí, a equipe se dissipou. Uns até foram para a luta armada, outros partiram para a imprensa alternativa e teve início então a chamada segunda fase da Realidade, que durou de 1969 até 1973. Durante essa fase, a revista até procurou ter algumas estratégias de sobrevivência para manter aquele mesmo padrão que consagrou a publicação. Então, alguns jornalistas até retornaram para a Realidade, como José Carlos Marão, o José Hamilton Ribeiro, o próprio Mercadante também voltou. Nessa segunda fase, algumas edições até tiveram bastante qualidade, principalmente as que apostaram nas edições temáticas e também tiveram bons índices de venda. Então não foi uma fase inexpressiva na história da revista Realidade, só que, claro, nem se compara com a primeira fase, que foi a fase mais marcante. Eu até tenho aqui algumas revistas da segunda fase, que são, a maioria delas, temáticas, como eu falei. Essa aqui, por exemplo, mostra as 17 coisas que fazem o brasileiro feliz. Então é como se cada edição tivesse um dossiê temático e quase toda ela fosse ao redor desse dossiê. Tem algumas outras reportagens extras também. Já a terceira e última fase vai de 1973, no mês de outubro de 73, até o fim da revista, em 1976. E nessa fase, então, a Realidade sofreu mudanças radicais e ficou completamente descaracterizada. E começou a abordar temas como autoajuda, ocultismo, moda, decoração,
sempre pautas mais brandas, diferente daquilo que abordava antes, deixando de lado os assuntos mais polêmicos. Bom, pessoal, espero ter contado de forma digna a história dessa revista que marcou o jornalismo brasileiro, que tem uma grande importância na história da nossa imprensa. E se você quiser saber um pouco mais sobre o assunto, eu sempre deixo as referências utilizadas na construção dos vídeos aqui embaixo na descrição. E eu encerro por aqui, a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!